Vamos continuar o nosso estudo a respeito dos bens públicos, né? Então, uma vez que a gente já trabalhou o conceito dos bens públicos, a gente tem que trabalhar exatamente agora as espécies de bens públicos. Existem 3 espécies de bens públicos. Nós temos, primeiro, são exatamente os bens de uso comum do povo, ou do domínio público. Que bens são esses? São aqueles bens que, por determinação legal ou por sua própria natureza, são amplamente acessíveis e podem ser utilizados por todas as pessoas em igualdade de condições, sem a necessidade de consentimento individualizado pela administração pública. Ou seja, para que você utilize a administração pública, ela não precisa consentir. Então, nós temos as ruas, as praças, as calçadas, as estradas, os rios, as praias, são de uso comum do povo ou do domínio público. No Brasil se instaurou uma discussão nas praias, né? Porque tem as chamadas praias privativas. Então, existe uma situação em relação às praias. A regra é a seguinte: a praia, ela é um bem de uso comum do povo. Ou seja, não pode, em regra geral, ela não pode sofrer uma restrição. Agora, quando aquela praia ela é uma região ambiental que precisa de defesa ou que precisa ser preservada, então veja que a questão é a ambiental. Então, naquelas áreas de preservação ambiental, e por sua vez existem áreas de preservação ambiental que também possuem praias. Então, essas praias que precisam de preservação ambiental, aí sim você pode fazer a restrição do acesso. Mas a restrição do acesso ela não pode ser porque ela seja propriedade de alguém. Aí realmente não pode. As praias, elas devem ser públicas. No uso comum, ele também é utilizado de maneira gratuita, né? Mas você vê que existem, hoje em dia, os chamados estacionamentos, né? Então, por que acontece esses estacionamentos? É porque naquela parte ali, como você tem essa possibilidade, então o Estado aqui que eu estou falando no sentido amplo, ele pode regular a utilização desses bens. E na regulação desses bens existe, inclusive, a regulamentação do direito de estacionamento. Então, por isso que ele pode fazer a cobrança dos estacionamentos, e por isso que você tem, por exemplo, aqui em Fortaleza tem a famosa Zona Azul, e em relação às rodovias, como o Estado muitas vezes ele não consegue preservar todas as rodovias, ele pode fazer uma coisa chamada de concessão. Então ele pode fazer a concessão de rodovias, assim como ele faz a concessão de aeroportos e de portos. Então, por conta disso, é que pode ser cobrado o pedágio. Então, quando é feita a concessão de uma rodovia, que ela vai ter que ser mantida por uma empresa privada, a empresa ela pode cobrar das pessoas que se utilizam daquela determinada rodovia, pode cobrar o pedágio e com isso ela se remunerar para ela conservar aquela determinada rodovia. Diferentemente, nós podemos ter uns bens que são chamados de uso especial, ou seja, que eles vão ter uma destinação específica. Então, só pode adentrar esse local quem está relacionado àquela determinada atividade. Então, por exemplo, a Unilab. Qualquer pessoa pode entrar na Unilab? Não, porque os bens da Unilab, eles são destinados o quê? A ensino, pesquisa e extensão, a educação superior e engloba as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, só pode adentrar a Unilab quem estiver interligado a essas atividades, ou ao ensino, ou à pesquisa, ou à extensão. Então, você vê que a Unilab, ela é um bem público, mas ela é um bem público de uso especial. Você pode também ter locais públicos que podem ser cedidos, que podem ser outorgados, ou pode ocorrer uma permissão para que se utilize. Exemplo, as bancas de jornais. Se você perceber, as bancas de jornais, elas são situadas aonde? Ou em praças, que são bens de uso comum do povo, ou são em calçadas, que também são bens de uso comum do povo. Então, nesse caso, para que você tenha
pode ser feito uma outorga discricionária, mas aí a pessoa tem que fazer o pedido. Então, no caso do dono da banca, tem que fazer o pedido ao município, o município tem que autorizar aquela utilização. Em regra, os bens de uso comum do povo, eles são bens indisponíveis por sua própria natureza. Ou seja, são bens que não podem ser negociados. Então, como eu estava falando, os bens de uso especial ou do patrimônio administrativo são aqueles bens móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos, utilizados pela administração pública, mas que estão relacionados ao desempenho de uma determinada atividade por parte da administração. Qual é a atividade da Unilab? A educação superior. De um hospital ou de uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, ou de um posto de saúde, é a saúde. O prédio da prefeitura, a finalidade administrativa, né? De exercer a atividade administrativa e assim por diante. Por quê? Porque nesse caso dos bens de uso especial, você pode restringir o acesso. Só vai ter acesso aquelas pessoas que vão ter correlação com a atividade que é desempenhada naquele determinado local. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode entrar? Não. Só vai poder entrar as pessoas que têm alguma coisa a ver com aquela atividade que é desempenhada naquele determinado órgão público ou naquele determinado edifício. Pessoas que não têm relação com a atividade podem ter o seu acesso restrito ou restringido. Então, por essas circunstâncias, é que você vê o nome de uso especial. Então, uso comum, todas as pessoas podem utilizar gratuitamente. Uso especial é porque somente as pessoas que vão trabalhar nessa área e as pessoas que têm a ver com essa área, com a atividade desta área, é que podem ter aquele determinado acesso. O uso administrativo ele pode ser interno ou externo. E aí é aquilo que eu exatamente já falei para vocês a respeito do acesso, né? Então, o que acontece? Os professores, eles têm acesso às salas de aula onde eles vão ministrar suas aulas. Os alunos ou os estudantes, eles vão ter acesso às salas onde eles vão ter as suas aulas. Mas qualquer pessoa pode adentrar o gabinete da reitoria quando quiser? Não. Pode até entrar na secretaria, pedir uma audiência com o reitor, mas entrar no gabinete só quando for autorizada, né? Porque o reitor também tem o seu trabalho específico. E aí ele tem a sua agenda e você tem que se acomodar dentro da agenda. Perceba que esses bens, eles têm uma destinação pública. Então, eles estão sendo utilizados para desempenhar uma determinada atividade pública. Então, como esses bens eles estão sendo utilizados para desempenhar uma atividade pública, então esses bens também são indisponíveis, ou seja, eles também não podem ser negociados. E a terceira espécie que nós encontramos são exatamente os bens chamados bens dominicais ou do patrimônio disponível do Estado. Por quê? São aqueles bens que não estão vinculados a nenhuma atividade administrativa. Então, como ele não está desempenhando sobre ele, não está sendo desempenhada nenhuma atividade administrativa, então, na verdade, são bens que o Estado possui, mas não está utilizando. Então, por isso que eles são considerados do patrimônio disponível. É como se fosse o patrimônio de um particular, que o Estado possui, mas como ele não utiliza, ele não tem vinculação com as atividades do Estado. Quando você diz que um bem ele não está sendo utilizado para uma atividade pública, você diz que esse bem está desafetado. Então, logo, esses bens é como se fosse um patrimônio particular do Estado e, por isso, eles podem ser negociados. Então, esses bens, diferente das outras duas espécies, ele pode ser negociado. E aqui nós temos as características exatamente dos bens públicos. A primeira característica é a inalienabilidade, ou a alienabilidade condicionada, né? E o que é essa inalienabilidade ou a alienabilidade condicionada? É que ele, quando ele está sendo utilizado pelo serviço público, ele não pode ser negociado. Então, quando ele está sendo utilizado, ele não pode ser negociado. Mas
um determinado bem que está sendo utilizado no serviço público, ele pode ser retirado? Pode. E aí você faz uma atividade chamada de desafetação. Então, afetar um bem é quando você utiliza ele numa atividade pública. Desafetar é quando você retira. Geralmente, o Estado ele vai querer desafetar os bens quando ele tem interesse em negociá-lo. Então, quando o Estado ele tiver interesse em negociar o bem, aí ele vai poder, aí ele primeiro tem que tirar da atividade pública que está sendo desempenhada, para que depois ele possa negociá-lo, tá certo? Então, por isso que você tem esses dois sistemas da afetação e desafetação. Então, por isso que ele diz inalienabilidade enquanto ele está sendo utilizado. Se o Estado pretende negociar, a primeira coisa, ele tem que retirar da utilização para depois ele poder negociar. Então, por isso que ele tem a inalienabilidade ou a alienabilidade condicionada. Então, nesse caso, se o Estado tiver ou surgir o interesse de negociar aquele bem que está sendo utilizado, primeiro, ele tem que desafetar o bem. Segundo, ele tem que pedir uma autorização legislativa específica quando o caso for um bem imóvel. Tem que fazer uma avaliação prévia de quanto vale aquele bem e depois fazer um procedimento licitatório para os bens imóveis, onde o procedimento a ser adotado é o da concorrência e para os móveis o leilão. Então ele tem que fazer exatamente todo esse procedimento. Então você verifica que é um procedimento bastante burocrático. Ele é um procedimento mais difícil de acontecer. A próxima, e aqui, para que vocês tenham a noção, a afetação é quando o bem ele sofre uma destinação pública, ou seja, ele está sendo utilizado para um determinado fim público. Essa destinação, essa afetação pode ocorrer por lei, pode ocorrer por um ato administrativo ou por um registro de projeto de loteamento. Aqui eu vou explicar essa parte de loteamento. O que acontece? Quando uma pessoa ela vai aprovar um determinado loteamento, todo loteador ele vai ter que destinar uma parte do loteamento para áreas públicas, para serem feitas as ruas, para serem feitas praças, para, dependendo do loteamento, ter uma parte para a escola, para a área verde, para lazer, para unidade de saúde. Então, ele tem que obrigatoriamente, isso daí já está na legislação que trata a respeito dos loteamentos, existe uma lei que trata dos loteamentos, e essa lei ela já estabelece as áreas públicas que qualquer loteador ele tem que definir. Então, por isso que a partir do momento que a pessoa vai registrar no município o loteamento, ele já tem que dizer ao município quais serão as áreas públicas que não poderão ser utilizadas, incluindo nessas áreas públicas as próprias áreas verdes, que têm que ser preservadas. Dessas maneiras, ocorre uma afetação explícita, mas a afetação ela também pode ocorrer de maneira implícita. Quando é que ela ocorre de maneira implícita? É quando o poder público ele passa a utilizar aquele determinado imóvel com uma certa finalidade pública. Ele pode não fazer uma lei, não fazer um ato, mas ele já está utilizando ele de forma pública. Então, imaginem que, por exemplo, ocorreu a pacificação das favelas. Então, o Estado ele precisava prestar os serviços públicos dentro das favelas. Então, vai ter algumas dependências, algumas residências das favelas que vão ser desapropriadas para fazer delegacia, escolas, creches, posto de saúde e assim por diante. Se o Estado ele faz desapropriação, começa a atividade e não coloca em lei ou em um ato administrativo, não tem problema, mas a atividade já está sendo desempenhada. Então, o mais importante é a atividade que é desempenhada. Então, por isso, pode acontecer de maneira explícita ou de maneira implícita. A desafetação. A desafetação é quando o bem ele é retirado dessa destinação pública, ou seja, ele não faz parte mais da atividade do Estado. E aí, essa retirada, essa desafetação, ela também pode ser formal, explícita, ou pode ser tácita. A desafetação explícita ocorre quando existe
uma autorização legislativa, ou seja, a própria administração pública pede ao legislativo para liberar, para fazer a liberação daquele determinado imóvel. Pode ocorrer também de maneira tácita, quando a própria administração, ela, querendo fazer alguma mudança na cidade, ela provoca uma manifestação urbanística. E aí, ela passa na manifestação urbanística, ou seja, quando ela reprojeta a cidade, ela pode afetar determinadas regiões, incluindo áreas urbanas, áreas públicas. E aí, aquela parte ali será desafetada em prol das alterações necessárias que precisam ser feitas. Tá certo? Então, seriam exatamente junto dessa questão da inalienabilidade, a gente tem exatamente esses dois conceitos de afetação e desafetação dos bens públicos. Nós temos também a outra característica é a característica da impenhorabilidade. E o que é a penhora? É quando um bem ele serve de garantia para o pagamento de dívidas. Como o Estado ele é um devedor solvente, por que isso? Porque o Estado ele sempre está recebendo o valor dos impostos. Então, por isso que o mais importante que o credor ele quer é o dinheiro e não o bem. Então, por isso que os bens do Estado eles não serão penhorados. Porque o Estado é a única instituição dentro de um Estado que será sempre solvente. Ou seja, sempre terá dinheiro para pagar as suas contas. E por isso que, no caso de dívidas do Estado, elas devem ser pagas ou com precatórios ou com RPVs. O que é o RPV? São requisições de pequeno valor. E isso daí tem um tratamento constitucional, ou seja, é a própria Constituição Federal, no seu artigo 100, que diz que quando o Estado ele tiver dívidas, essas dívidas serão pagas de duas maneiras, de acordo com o valor. Podem ser pagas mediante precatórios ou podem ser pagos mediante RPVs. O que é o RPV? É a requisição de pequeno valor. A outra característica é a imprescritibilidade. O que é essa imprescritibilidade? Quer dizer que os imóveis públicos eles não podem sofrer uso capião, ou seja, eles não podem ser uso capidos. Então, qualquer pessoa que esteja utilizando um bem público, ela sabe que a qualquer momento ela pode perder. Por quê? Porque ela não pode fazer o uso capião desses bens. E a não onerabilidade é uma consequência da impenhorabilidade. Ora, se o bem não pode ser penhorado, ele não pode ser negociado. Ou ele também não pode ser dado em garantia de débitos da administração pública. Então, você percebe que esse tratamento diferenciado aos bens da administração não é pela administração em si, é pelo benefício que eles estão causando. Qual é o benefício? Porque é o proveito de toda a sociedade. Ou seja, é exatamente pelo bem público, pelo interesse coletivo que tem aquele bem, é por isso que eles são protegidos. E daí ele tem exatamente essas 4 características. Até aqui alguma dúvida? Não? Então vamos continuar nossa análise, exatamente agora analisando as modalidades de uso dos bens, né? Então, como é que eu posso utilizar um bem de uso comum? Essa utilização dos bens de uso comum, ele pode ser feito por toda a comunidade, onde a rigor ou a regra geral é que não pode ocorrer nenhuma restrição. E essas restrições, elas incluem também a não discriminação dos usuários. E também não precisa de autorização para você utilizar os bens públicos. Sendo o seguinte, isso é a regra geral. Por quê? Imagina na época de eleição. Geralmente nas épocas de eleições, principalmente eleições municipais, se bem que hoje em dia a nível federal está uma grande disputa aí, né? Tem 2 personagens a nível nacional que estão se degladiando, mesmo antes do período eleitoral.
das eleições para presidente, né? Então já estão começando a se estranhar. Aliás, tem 3 personagens, né? Mas isso daqui você vê de maneira mais comum nos municípios, onde geralmente na época de eleição existem 2 lados, eles se acirram bastante durante as eleições. E o que é que acontece? A legislação eleitoral, ela pede, aliás, perdão, ela não pede não, ela exige que cada um dos candidatos, ele informe as atividades que ele vai fazer antes de realizar. Mas por que ela exige isso? Porque ela quer dominar o candidato? Porque ela quer manipular o candidato? Não. Ela exige isso, que seja registrado, tanto nos órgãos de segurança, como também na Justiça Eleitoral, para que você possa ter uma garantia de segurança pública. Quantas e quantas carreatas não foram feitas e, ao se cruzarem, as pessoas começaram uma briga ferrenha mesmo, com muita violência. Ou passeatas se encontrando, ou comícios em locais próximos. Porque se os comícios ocorrerem na mesma localidade, quando as torcidas ou os eleitores, os cabras eleitorais, eles estiverem indo para suas residências, eles vão se intercruzar. Quando eles vão se intercruzar, ocorrem as brigas. Então, a legislação eleitoral, ela exige esse registro nos órgãos públicos competentes e também na Justiça Eleitoral o registro dessas atividades exatamente por fins de segurança pública. Não quer dizer que está restringindo ou discriminando as pessoas dentro do território ou da utilização dos bens de uso comum, mas é exatamente por fins de garantir a segurança pública. Porque, infelizmente, as pessoas hoje em dia, e no Brasil, a gente vê isso muito a nível municipal, mas a nível estadual, principalmente a nível federal, a situação está chegando a extremos, né? As pessoas estão realmente... nas últimas eleições, no ano de 2018, foi uma situação que pessoas da mesma família ficaram sem se falar. Brigaram, né? Por conta exatamente de questões eleitorais. Por conta de uns... não vou nem dizer o nome, né? Que não estão nem aí para eles, mas se arvoraram a ser defensores dessas pessoas. E eu repito, né? Eu não posso dizer o nome que eu quero, mas eu posso dizer também o seguinte: na política não tem santo. Não existe nenhum santo. Isso daí eu garanto a vocês. Na política não tem nenhum santo. Então não seja mais um desses que participam dessas torcidas cegas. Cuidado. Porque se você se mete em confusão, você sabe quem é que vai te salvar? Você mesmo e a sua família. Os políticos não estão nem aí para você. Então você vai continuar brigando por causa deles? Essa postura é inteligente? Você brigar por conta de alguns políticos? Reflita sobre isso. Tá certo? Então, quando a Justiça Eleitoral ela exige o registro nos órgãos de segurança e na Justiça Eleitoral, ela faz exatamente para isso, por uma questão de garantia de segurança pública. E para garantir a segurança pública, podem ocorrer algumas restrições. Você está vendo, por questões de garantia de saúde pública, está tendo restrições. Tem a situação do lockdown, tem a situação do toque de recolher, mas por quê? Porque existe uma situação que está acima de todos nós, que é o interesse público. E o interesse público está acima de todos nós, e nós sabemos que dentro do Estado existe o princípio da supremacia do interesse público. Entre o nosso interesse particular e o interesse público, deve prevalecer o interesse público. Entendido? Sim. Agradeço. E, por fim, nós temos aqui também o uso especial, né? Então, como é que você utiliza os bens de uso especial? Pois bem, esses bens de uso especial, para que você tenha a utilização dele, você tem que seguir regras específicas, onde o Estado, ele vai, dentro desses usos especiais, você tem que se submeter àquela situação. Agora, o Estado, ele pode
conceder alguns bens para ser utilizado pelos particulares? Pode. Então, se o Estado ele não está utilizando determinados bens, ele também pode deferir que esses bens sejam utilizados por particulares? Pode. Mas para ele tem que fazer um procedimento administrativo específico, onde ele vai culminar com um contrato de concessão de uso de bem público. E para ele ter essa concessão de uso de bem público, ele tem que pagar um valor, e aí o Estado ele vai estabelecer se é um valor anual ou um valor mensal, que ele vai ter que remunerar o Estado por estar utilizando um bem que é um bem público. E essa concessão do uso, geralmente ela é remunerada, mas também podem ocorrer situações em que ela seja, por exemplo, para organizações sociais, para organizações beneficentes, para associações sem fins lucrativos, pode ocorrer uma cessão de uso de bem público que ela seja realizada de maneira não remunerada, ou seja, ela seja gratuita, mas coloca o ônus de que a instituição que vai receber aquele determinado bem público, ele tem o dever de fazer a conservação do bem público. Então, esses bens que não estão sendo utilizados pelo Estado e podem ser e que o seu uso pode ser concedido, nós temos 4 modalidades de concessão dos bens públicos, de uso dos bens públicos. Nós temos a autorização de uso, quando a administração se utiliza de um ato administrativo unilateral, discricionário e precário, ou seja, é discricionário. A administração, ela só dá autorização se ela quiser e pode retirar quando ela quiser. E, através desse ato, a administração, ela consente que um indivíduo, pode ser uma pessoa física ou jurídica, utilize o bem público de maneira privativa, atendendo aquilo que está de acordo com o próprio interesse desse indivíduo que está recebendo. Tem a permissão de uso de bem público, onde também é um ato administrativo unilateral, também é discricionário e precário. Discricionário significa que a administração só faz se ela quiser, e precário que ela pode retirar também quando ela quiser, no qual a administração ela também vai consentir que o particular se utilize privativamente do bem público, mas, nesse caso, ela passa a fazer algumas exigências, que ele vai ter que atender a determinados interesses públicos e privados e tem caráter intuito persona. Ou seja, somente a pessoa que recebeu a permissão é que pode utilizar. Ele não pode negociar para outra pessoa. Somente a pessoa que recebe, ele pode utilizar e também ele vai ter que sofrer um procedimento licitatório para que seja feita essa permissão. O outro caso é a concessão de uso. A concessão de uso ela já é diferente, porque não é mais um ato administrativo, é um contrato administrativo, no qual a administração confere também ao particular o uso privativo do bem público, independentemente de maior ou menor interesse público da pessoa concedente. Mas na concessão de uso também exige que seja feita uma licitação e ela pode ser feita de maneira onerosa ou gratuita. E, por fim, a última forma especial de uso dos bens públicos são exatamente a concessão de direito real de uso. Também é um contrato administrativo, no qual o poder público confere ao particular o direito real resolúvel de uso de terreno público ou sobre espaço aéreo que o recobre, para fins que, prévia e determinadamente, o justificam. O que é isso? Quem mora em Redenção e Acarape vê muito isso daí, né, quando passa na estrada. Por quê? No município de Acarape, aqueles galpões que você tem logo na entrada de Acarape, eles são concessões de direito real de uso. Ou seja, tem muita fábrica que, para se instalar em determinado município, ela vai pedir o quê? Algumas isenções ao município, ao Estado, para se instalar. E, além das isenções, ela pede que ceda os terrenos. Então, geralmente, o que é que esses municípios fazem? Eles compram os terrenos e constroem os galpões, ou dão uma estrutura mínima de galpão para aquela determinada fábrica. Então, a fábrica ela vai receber aquilo, mas ela vai receber nessa modalidade. Ela vai receber uma concessão de direito real de uso e ela vai poder utilizar um determinado período.
Se ela ficar mais do que aquele período, ela recebe definitivo. Se ela não ficar mais do que aquele período que foi definido no contrato, ela perde aquele determinado terreno e aquelas estruturas, aquelas edificações que foram feitas naquele terreno. Então, é uma forma, hoje em dia, que foi feita exatamente para tentar, pelo menos, manter por mais tempo essas fábricas que os municípios eles conseguem trazer ou que o próprio Estado, os governos estaduais, conseguem trazer. Ok? Alguma dúvida, pessoal?